Nós vamos ver aqui Judas, capítulo 1 em diante. Na verdade, só tem o capítulo 1, só existe um capítulo. Diz assim: Judas, servo de Yeshua HaMashiach, e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Yeshua HaMashiach, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Aqui ele faz a sua saudação, e nós podemos ver aqui que ele fala que ele é Judas e é irmão de Tiago. Amém? E a gente vê ali no livro de Mateus, meus irmãos, amém? No livro de Mateus, louvado seja Deus, nós vemos aqui no livro de Mateus, capítulo 13, verso 55, quando fala dos irmãos de Yeshua, fala assim: não é este o filho do carpinteiro, se referindo a Yeshua, né? As pessoas ali de Nazaré perguntaram, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José e Simão e Judas? Olha o Tiago e Judas aqui, em Mateus 13, 55, irmãos de Yeshua HaMashiach, e Judas fala aqui que é irmão de Tiago. Amém? A epístola de Tiago e a epístola de Judas foram escritas por irmãos carnais de Yeshua HaMashiach por Maria. Amém? Vamos agora no verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, e Yeshua HaMashiach. Então, já naquela época, meus irmãos, na igreja primitiva, já estavam entrando os homens ímpios ali no meio do povo. Amém? Então, ele está fazendo um alerta sobre os falsos profetas. Vamos agora no verso 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, Judas, ou Yerodá, como no hebraico, ele está falando aqui para todas as congregações da igreja primitiva, é uma epístola universal, e ele está dizendo para que nos lembremos de que Deus, mesmo tirando milhões de pessoas do Egito, amém, na faixa de 2 milhões de pessoas, destruiu depois os que não creram. Porque, irmãos, nós sabemos que o povo de Israel, quando saiu do Egito, o povo passou a seco pelo Mar Vermelho e os egípcios foram tragados pelo mar quando Moisés, colocando a sua vara, seu cajado, ali no mar, e ali aquelas pessoas os egípcios foram mortos. Mas daqueles que passaram a seco no Mar Vermelho, meus irmãos, para chegar à Terra Prometida, que começaram a peregrinar no deserto, somente 2 famílias chegaram 40 anos depois a entrar na Terra Prometida, que foi de Josué e de Calebe. Então, como diz aqui o Judas, ele diz, olha, Deus salvou um povo tirando da terra do Egito, mas destruiu depois os que não creram. Porque a grande maioria, quase todos não creram. Mas Deus já pensou, meus irmãos, se não entra Josué e Calebe, todos que teriam saído do Egito não teriam entrado no Egito. Mas Deus permitiu que Josué e Calebe entrassem. Louvado seja Deus. E na continuação, agora no verso 6, irmãos, ele diz assim: e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas ao juízo daquele grande dia.
também Judas ele faz um alerta para todas as igrejas, todas as congregações da igreja primitiva e para nós também, que os próprios anjos, alguns não guardaram o seu principado, foram duas levas, uma enganada por Satanás, que ele era um anjo de luz, um querubim ungido, que aí ele se ensoberbeceu perante o Eterno, caiu e levou um terço dos anjos com ele para as prisões eternas. E o outro grupo foi aquele grupo em Gênesis 6 que foi coabitar com as mulheres, também foram expulsos do céu. E por isso nós vemos aqui no livro de Jó, meus irmãos, capítulo 4, verso 18, que ele diz assim, livro de Jó: eis que ele, o Eterno, não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui loucura. Então, meus irmãos, o próprio Eterno, ele meio que desconfia de todos os seus servos. Porque hoje, meus irmãos, um servo pode estar na posição, e amanhã, daqui a pouco, ele está no mundo, meus irmãos. É claro que nós temos Elias, temos Jeremias, temos Isaías, temos Paulo, Pedro, João, mas também tem, meus irmãos, outros como Salomão, teve outros como Ananias e Safira, que começaram bem e terminaram mal. Então, meus irmãos, Deus, ele aqui fala em Jó, capítulo 4, 18, que ele não confia nos seus servos e nem tampouco nos seus anjos, porque os próprios anjos também caíram, amém, do seu principado, como diz aqui a mensagem de Judas. Então ele fala aqui, aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e prisões eternas. E ele também fala aqui no próprio livro de Jó, ainda no capítulo 15, no verso 15, já outro trecho do livro de Jó, ele diz assim: eis que Deus não confia nos seus santos, e nem o céu é puro aos seus olhos, quanto menos o homem abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Então, meus irmãos, se o próprio santos, Deus ele fica esperando, será que ele vai ser fiel até o final? Será que cada um vai cumprir tudo que tem que ser cumprido? Quanto mais aquele que não cumpre, meus irmãos, esse mesmo Deus não confia. Irmãos, é importante que a gente venha conquistar a confiança de Deus com a nossa obediência, meus irmãos. Quando você obedece à Torá, você obedece às palavras de Yeshua HaMashiach, você planta confiança no coração de Deus. Deus começa a confiar em você. Deus começa a confiar na gente. Começa a crescer a confiança dele em nós. Porque aqui, como diz no livro de Jó 15:15, ele não confia nos seus santos. Em alguns ele confia. Ele confiava no profeta Elias. Ele confiava em Jeremias. Ele confiava em Moisés. Ele confiava em Moisés muito. Confiava em Abraão. Mas outros ele não confiava assim, meus irmãos. Então nós vemos que nós temos que conquistar a todo dia, através da santificação, obediência, a confiança de Deus em nós, porque ele não confia nos seus santos, e nem o céu é puro aos seus olhos, porque o céu não é puro, porque os próprios anjos contaminaram, se desviando do seu domicílio, como diz ali na epístola de Judas. Vamos continuando, meus irmãos, aqui no verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então aqui ele também traz o exemplo de Sodoma e Gomorra, meus irmãos, que da mesma maneira que ele trouxe o exemplo ali do povo de Israel que saiu do Egito, e somente 2 famílias entraram, meus irmãos, na terra prometida, e aqui ele fala de Sodoma e Gomorra, que eram 2 cidades gloriosas, cheias, bonitas, belas, mas dali só tinha 3 pessoas que foram dignas de serem salvos, e foram salvos, que foi Ló e as suas 2 filhas, meus irmãos. Então essas 3 almas foram salvas, e o restante foi condenado. Amém? E a própria esposa de Ló, quase que ela é salva, mas ela olhou para trás e foi transformada em estátua de sal, porque desobedeceu o que o anjo falou: ninguém olhe para trás. Ela estava saindo de Sodoma, mas olhou para trás.
não era para olhar para trás, porque a gente tem que obedecer o mandamento e não podemos questionar o mandamento. Mas as duas filhas de Ló e Ló conseguiram sair, meus irmãos. Então aqui nós vemos mais um exemplo de muita gente que não conseguiu a vitória, mas 3 conseguiram. Vamos aqui no verso 8º, meus irmãos. E contudo também estes, falando agora daqueles homens impenitentes que estavam já se introduzindo por heresias na igreja primitiva, ele diz assim: e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação de famas dignidades. O que acontece, meus irmãos? Aqueles homens estavam rejeitando a dominação não somente de Deus, mas também das dignidades. Dignidades aqui são as potestades, são os poderes dos céus e também poderes das trevas, porque aqui fala dos dois. Você vai ver aqui no verso 9, que existe essa situação aqui, meus irmãos, no verso 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Eterno te repreenda. Porque, meus irmãos, quando todas as nossas orações contra Satanás, tem que ser oração que a Bíblia aprova. Então, quando nós oramos a Deus, nós vamos agora repreender Satanás. Então, nós repreendemos. A palavra certa é repreender. Amém? Então, Yeshua HaMashiach, Marcos 16, disse: aqueles que me seguirem, esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. De que maneira? Repreendendo. Amém? Da mesma maneira que o arcanjo Miguel usou também essa mesma postura, esse mesmo procedimento, falando que o Eterno te repreenda, Satanás. É lógico que Satanás não pegou o corpo de Moisés, mas estava ali perturbando. Porque o Satanás, ele entra naquela de querer atrapalhar o arcanjo Miguel ali naquela situação, mas foi repreendido em nome de Yeshua. Vemos aqui no verso 10, irmãos: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Então aqui ele fala, meus irmãos, da importância de nós conhecermos as Escrituras, meus irmãos. Porque muitos irmãos falam mal, sem conhecer as Escrituras. Então aquele que não conhece a Escritura, meus irmãos, ele equipara aqui como um animal irracional, que se corrompe. Então, é importante nós examinarmos a Escritura, irmão, para nós sermos seres racionais. Racionais são aqueles que entendem a palavra de Deus e, a partir do entendimento, saberão agir conforme a palavra. Mas aqueles homens, eles não sabiam, amém? Falavam mal daquilo que não sabiam e pelos seus instintos, eles achavam que conheciam, e eles são intitulados aqui por Judas como animais irracionais. Amém? E Judas, ele continua aqui no verso 11, dizendo: ai deles, amém? Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Porque, meus irmãos, aqui Judas vai falar 3 homens muito malignos que tem na Bíblia, homens que são exemplo de homens malignos. Ele diz assim: entraram pelo caminho de Caim. Você sabe, meus irmãos, o pecado gravíssimo de Caim, porque ele matou Abel, meus irmãos. Amém? E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Pecado de Balaão, grave pecado. Por quê, meus irmãos? Ele vendia os dons que Deus tinha dado para ele. Amém? E não pode vender. Então, é um homem maligno. Todo aquele que vende aquilo que Deus dá, meus irmãos, o dom, meus irmãos, olha, segue o caminho de Balaão. E pereceram na contradição de Coré, meus irmãos. O que é o Coré? Que se rebela contra Deus. Irmão, nós nunca podemos nos rebelar contra Deus. Coré se rebelou contra Moisés. E Moisés era um homem de Deus. Então, quem se rebelou com Coré ali, meus irmãos, a terra se abriu e engoliu aquelas vidas. Porque, irmão, nós não podemos nos rebelar nem contra Deus, nem contra os servos de Deus. Amém? Para que não venhamos a ser tragados, não com a terra se abrindo, como foi ali no deserto, mas com a ida para o fundo das trevas, quando daqui dessa terra sairmos. Amém? Verso 12, meus irmãos. Ele ainda diz: estes são manchas em vossas festas de amor,
banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. Porque, meus irmãos, muitos vão para o evangelho para ganharem lucro no evangelho, se apacentar a si próprio. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas e frutíferas. Irmãos, qual é o fruto que nós temos que dar, irmãos? Nós temos que dar o fruto material e espiritual. Espiritual são as almas, almas que Deus colocou na tua mão durante a tua vida e que Deus está esperando o fruto até agora. Deus colocou aquela alma na tua mão e também o material, que é o tzedaká, meus irmãos, para ajudar o necessitado. Amém? Quem não fizer essas duas coisas é alma infrutífera, 2 vezes mortas, desarraigadas. Amém? Por que 2 vezes? Porque o fruto é o espiritual e o fruto é o material. O fruto espiritual é a alma que precisa ser salva. E o fruto material é a justiça social que você precisa fazer, equivalente a 10% do seu ganho líquido. Amém? E aqui ele diz ainda no verso 13: ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Irmão, lá o inferno é negrura do inferno, lá não tem luz, irmãos. É um sofrimento abominável. Mas para que a gente vai para lá, meus irmãos, se nós temos o caminho da vida, que é a obediência à palavra de Deus, dada aqui por Judas. Judas está dizendo, nós devemos dar fruto. Fruto que obedecendo à palavra de Deus, meus irmãos. Amém? Verso 14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Eterno, com milhares dos seus santos. Aqui nós vemos, meus irmãos, que o livro de Enoque, que nós falamos que Yeshua tinha o livro de Enoque, inclusive debaixo dos seus braços, porque o livro de Enoque é onde o Messias é chamado do Filho do Homem. E nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Yeshua se chama de Filho do Homem por 84 vezes. De onde que ele tirou que é o Filho do Homem, é o Messias? Do livro de Enoque. E o irmão dele aqui, Judas, está dizendo que o livro de Enoque vem dizendo, inclusive esse versículo que ele está falando aqui é o capítulo 2 do livro de Enoque, verso 1, que diz assim, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Irmãos, quando os santos virão, que dia é esse aqui? Esse dia é final da grande tribulação, quando nós viremos com Yeshua, meus irmãos, e aí será feito um julgamento, meus irmãos, das nações, e todos aqueles ímpios serão lançados, meus irmãos, na condenação eterna. Amém? Porque, irmãos, aqui ele fala de obras ímpias e duras palavras que falaram contra o Eterno. Amém? Quantas pessoas falam contra o Eterno, meus irmãos? Quantas pessoas, até crentes, falam contra o Eterno? E todas essas palavras serão julgadas nesse dia, porque o próprio Yeshua diz ali em Mateus capítulo 12, verso 36, que diz que por tuas palavras serás justificado, mas por tuas palavras serás condenado. Então nós temos que ter muito zelo por cada palavra que sai da nossa boca. Aleluia. Verso 16. Estes são murmuradores. Olha só, meus irmãos, aqui outra classe de pessoas que ele se refere a Enoque, que são chamados de ímpios, murmuradores. Murmurar é reclamar, reclamar da vida. Aquele de estes são murmuradores, queixosos da sua sorte. Aleluia! Nós não podemos nos queixar nunca da nossa sorte, nem murmurar nunca, porque se nós olharmos, meus irmãos, quantas pessoas estão aí piores do que qualquer ser humano, meus irmãos. Aqui diz, estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Então, meus irmãos, todas essas classes aqui de pessoas que têm essas qualidades aqui, estão incluídas naqueles ímpios que serão condenados ao fogo eterno. Murmuradores, nós não podemos reclamar de nada, meus irmãos. Queixosos da sorte, não podemos nos queixar de nada. Andando segundo as concupiscências. Concupiscência quer dizer cobiça. Não devemos cobiçar nada, meus irmãos.
e a não ser aquilo que for justo e perante Deus, não cobiçar algo que o próximo tenha. E cuja boca diz coisas muito arrogantes. A arrogância, meus irmãos, é um dos 4 pecados, um dos 7 pecados que produz a tseraat, que é a lepra, que é uma doença que tem lá na Torá, meus irmãos, amém? E a arrogância é uma delas. Inclusive, aqui outra qualidade, admirando as pessoas por causa do interesse. Nós temos, irmãos, que não ter acepção de pessoas, tanto uma quanto a outra. Nós devemos cuidar e falar sempre com benevolência. Louvado seja Deus. Vamos ao verso 17, meus irmãos. E ele diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Isso, você vê muito isso, meus irmãos. O ímpio mesmo, aquele que não crê em Deus, ele é muito escarnecedor, ele vive aí, muitas vezes você está no seu trabalho, você está na sua vizinhança, e muitos escarnecem, mas você tem que entender que essas coisas acontecem e estão previstas para os últimos tempos. Verso 19. Estes são os que a si mesmos se separam. Se separam de quê, irmãos? Não que se separam de separar de casamento, não. É separar da congregação de Yeshua. Amém? Por quê, irmão? São aqui, ó, o que ele diz? Sensuais, que não têm o Espírito. Então aqui Judas diz que aquele que é sensual não tem o Espírito Santo, meus irmãos. Amém? Porque o Espírito Santo, ele atua naquele que é sóbrio, naquela que anda com sobriedade, com decência. Porque aquele que é sensual não tem o Espírito Santo de Deus. Amém? E quem não tem o Espírito Santo de Deus não poderá ser salvo, porque o Espírito Santo é dado para aquele que obedece. Amém? Veja bem, verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Yeshua HaMashiach para a vida eterna. Amém? Porque a grande chave da igreja, irmãos, de cada um de nós, é esperar a vinda de Yeshua obedecendo. Amém? E verso 22. E apiedai-vos de algum usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo da condenação, odiando até a túnica manchada da carne. Túnica manchada da carne, meu irmão, a expressão aqui quer dizer a roupa indecente. Amém? A túnica indecente. Então ele diz aqui, você salva alguns, arrebatando-os do fogo da condenação, aborrecendo, odiando a roupa mundana. Amém? Então isso você, irmão, que anda na posição, você orienta aquele que está perto de você, você orienta aquela serva, aquele servo, para andarem conforme manda a Torá do Eterno, com a roupa adequada, a conduta adequada, meus irmãos, porque dessa maneira que diz, salvará alguns do fogo eterno. Então veja bem que a túnica, a roupa indecente, leva ao fogo eterno, e se nós orientarmos, salvaremos alguns, aqueles que derem ouvidos claramente. Agora aqui, meus irmãos, os 2 últimos versículos, a despedida dele, amém? Terminamos a epístola de Judas, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder agora e para todo sempre. Amém. Então, meus irmãos, nós vimos agora a epístola de Judas, meus irmãos, uma epístola abençoada, uma epístola tremenda, né, meus irmãos? O irmão de Yeshua HaMashiach, amém? Que agora se despede, é uma das epístolas muito importantes, uma epístola de um capítulo, mas quanta coisa importante, esse irmão de Yeshua, né, que cresceu junto com Yeshua HaMashiach ali sendo criado por José, era filho de José e Maria, amém? E Yeshua era filho de Maria, e era adotivo de José, e de Maria era carnal, amém? Então, Yeshua era irmão deles dois, Tiago e Judas, por Maria,
Amém? Que, na verdade, o nome, eu expliquei para os irmãos, não é Maria, é Miriam. Amém? Mas vamos falar assim para as pessoas entenderem. Amém? Então, que o Espírito Santo fale ao coração dos irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém. Amados, vamos